Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui na TV Galáctica. Estou aqui com o Dr. Walter Trebs no Ponto Zero, nosso programa de toda sexta-feira. Tudo bem, Walter? Como vai você? Boa noite, Cris. Boa noite aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes. Obrigado por mais essa oportunidade. E vamos lá, mais uma live para trocar experiências aqui com quem nos escuta, com quem está querendo alguma ideia maior do universo. Vamos lá. Gratidão pela presença, Walter. É sempre uma honra estar com você. Bom, pessoal, o tema hoje que o Walter vai nos ensinar, porque ele é um mestre mesmo, é o banimento do karma e o efeito dos traumas. Então, Walter, o que significou o karma aí na existência humana? É de fato um ciclo de contabilidade aí de acertos e erros ou não? Bem, é interessante a gente falar de karma muito para as pessoas, apesar que tem grupos enormes no mundo que já se familiarizaram bem com essa definição, com essa questão. Outros grupos precisam entrar no campo da aceitação, sair do campo da crença, né? Tem muitos grupos querendo acreditar na reencarnação, acreditar no karma. Aceitação, como eu sempre digo, é o melhor caminho, né? Vamos pesquisar, vamos ver, vamos ouvir, né? Mas falando de karma em si, né, é definido como um sistema de causa e efeito, né? Ele liga, né, o que se conhece como o samsara, que é o ciclo da relação de vida entre o material e o imaterial, né? Então, karma é essa ligação energética que se faz por atos, fatos, circunstâncias, né, promessas, né, dívidas, dúvidas e tudo mais que liga as pessoas ao longo da sua vida, né? Então, karma é essa formação que algumas crenças chamam até de destino, né? Tem as linhas filosóficas esotéricas que falam até do destino maduro, quando a pessoa vivencia um aspecto muito intenso na vida, uma experimentação bastante desafiadora, então eles chamam até de destino maduro, outros chamam o próprio karma de destino, e existe sim um princípio de contabilidade de acertos e erros, colocados aí por algumas linhas de pensamento, mas não é só isso, e não é isso exatamente, né, o que a gente tem como karma, né? Quiseram que a gente sempre tivesse uma crença nisso, que o karma fosse realmente algo especial para nós, no sentido da nossa própria evolução, e o karma não é só isso, ele pode até ter atingido níveis de evolução, como de fato atinge níveis de evolução consciencial. Entretanto, nós precisamos despertar para saber que nós não podemos estar presos a isso, nós ficamos presos à definição de karma. E, nesse sentido, muitos vivenciaram e vivenciam situações que não são exatamente fruto da sua experimentação de vida. E também por conta de ignorar o aspecto da quarta dimensão. Quando se fala, e sempre se falou no planeta, né, dê olhos, né, para o que existe além da carne, além do material, né, procure interiorizar em si. Por quê? Porque justamente a partir da quarta dimensão, ou especialmente na quarta dimensão para a nossa existência, houve muita interferência no sentido dessa formação do que a gente chama de karma. Teve muitos de nós vivenciando experiências que não eram suas, por conta de desconhecer na quarta dimensão os verdadeiros mensageiros da ordem das coisas lá. Assim como existem enganadores no plano material da terceira dimensão, em quarta dimensão também existiram e também ainda existem, de certa forma, que significa, assim, simplificando para o pessoal começar a entender o raciocínio, você parte daqui para a quarta dimensão, se você não tiver cuidado, aparece um parente seu, que é, na verdade, um arconte dizendo, eu vou te levar, eu vou te encaminhar. E, na verdade, não é seu pai, não é seu primo, não é algum querido, é uma pessoa travestida, mas essa cegueira em quarta dimensão é uma consequência, isso não é apenas uma vitimação nossa.
Significa dizer que não é assim também. Então eu vou desencarnar, vai aparecer um parente meu para me receber, e não é. E isso tudo depende da sua trajetória espiritualista aqui na Terra. Por isso que era e é tão importante os estudos do espiritual para nós, né? Então, o trabalho dos espiritualistas, o trabalho dos espíritas, os ensinamentos, as doutrinações espíritas que muitas vezes ensinam quais que são os caminhos, tudo isso é importante para um manter despertado, porque isso nos é tirado, né? Nos é bloqueado essa consciência, né, do imaterial. E por conta disso, a gente pode se tornar extremamente materialista e desconectado totalmente. E aí que começa o karma que não é nosso, ou o perigo de você receber aquilo que não é seu, né? Então, o karma, como definição, é esse ciclo, né? Esse ciclo que é chamado, quando entra num ciclo de sofrimento, a roda de Sansara. Sansara é essa coleção de experiências entre o material e o imaterial, e que faz a gente retornar para vivenciar isso, né? Então, mais uma vez, eu convido a todos, dando o alerta: cuidado com as promessas, cuidado com as ameaças, cuidado com aquelas palavras malditas, porque vocês criam vínculos, e hoje o vínculo é um pouco diferente, que eu vou explicar daqui para frente ainda para vocês, o real significado desse vínculo, que não é mais facinho como era, jogando um facinho entre aspas, anteriormente. Hoje os vínculos se tornam de uma forma um pouco diferente. Quem construir vínculos negativos aqui na Terra hoje, para cá não virá, né? Porque os ciclos de expiação e provas não pertencem mais ao planeta Terra. Entendam isso com bastante clareza. Ciclos de expiação e provas não pertencem mais ao planeta, e sim ciclos de regeneração. Então, quando você procurar, falando de karma aqui, desculpa, eu estou me alongando na primeira pergunta aqui. Não, fique à vontade. Só um complementozinho. Quando você buscar nesta vida algum tipo de relação que você vá vivenciar no futuro, ou seja, em outras experimentações, procure deixar vínculos de regeneração. O que são vínculos de regeneração? Procure o perdão, procure a gratidão, que são elementos que a gente vai falar um pouquinho hoje também, né, que são elementos de regeneração, porque aí você consegue resgatar nesse próprio planeta, num futuro, né, relações de construção consciencial, né, com seus pares. Então, se você tem a chance, tem pessoas que não têm chance, que elas gostariam de fazer isso, mas não têm a chance. Mas se você tiver a chance do perdão, do pedir ou do conceder, da gratidão, de procurar alguém que fez algo por você, e você pode chegar lá e falar: olha, estou aqui, né, numa atitude de gratidão, ou estou aqui numa atitude de perdão, né, eu quero lhe pedir o perdão, ou quero lhe conceder o perdão. Faça isso, porque isso são elementos de regeneração e não mais de expiação e provas. Enquanto que se a gente guardar mágoas, vinganças, ódios, sentimentos, você não vai ter chance nem sequer de encontrar aqui. E aonde você for encontrar, isso tudo vai estar numa intensidade ainda pesada, muito pesada, e que se você não tem total responsabilidade por isso, pelas razões que a gente vai falar um pouco aqui para frente, que vocês vão entender o porquê, né? Então procure, né, ver o quanto você pode fazer por você mesmo nisso. Sem dúvida, é isso aí, Walter. Vamos lá. Walter, a formação do karma sempre foi uma obra aí do ser humano? Nesse contexto, não, né? Por incrível que pareça, né? Existem grupos que podem até falar: nossa, de onde ele tirou isso, né? Tem gente aí que talvez tenha resistência de aceitar o que eu estou dizendo, mas a formação do karma não foi só obra do ser humano. É exatamente no ponto onde eu vou chegar, né? O karma não é só formação nossa do ser humano. E vou dizer uma coisa para vocês que é bastante aterradora. O karma, ele foi parte de algo que nos foi colocado, né? Ou seja, a pessoa que estabeleceu uma vida muito endividada, né, com muitas dívidas, ele fez muita, vamos chamar simplificadamente, muita besteira aqui. Os senhores dos karmas, os chefes que conduziram esse tipo de interferência,
nem interferem, porque você tem tanta coisa para carregar nas costas que você vai voltar aqui com uma dívida tão grande, tão desafiadora, que não vão mexer com você. Mas aqueles que não tiveram ou não têm, ou não tiveram esse tipo de carga na vida, mas que não tinham conhecimento mínimo da espiritualidade, eram convidados a arrumar um karma para eles. Então, esses sempre foi o alvo, né, desses convites, né, no sentido de você assumir aquilo que não era seu. Então, o karma não é só obra do ser humano. Nesse sentido, não é só obra do ser humano. Né? E isso é tão, assim, aterrador, no sentido que eu estou dizendo aqui, né? No sentido da gente ter consciência disso, que a questão, né, de você juntar material, você juntar vibrações, você juntar vínculos para depois você vir resgatar aqui na Terra, né, é tão pesado no sentido de você não ter interferência externa, como aquele que inocentemente teve uma vida assim, uma vida de paz, uma vida de harmonia e tudo mais, mas que desprezou as coisas, né, do espírito. E esses, muitas vezes, foram interceptados no seu ciclo de passagem em quarta dimensão, e ali foram mostrados a eles coisas que, na verdade, pela inconsciência, pela não percepção da verdade de si, acabaram assumindo futuramente. Né? E isso tem uma razão muito peculiar, né? na passagem da 3D, que hoje nós saímos, entramos em quinta dimensão, e então toda essa questão está sendo nos revelada paulatinamente, né? Como parte da nossa própria existência, até porque a gente precisa saber lidar com nossos arquivos akáshicos. O que são os nossos arquivos akáshicos? Tudo que você foi, tudo que você é e tudo que você será na tua existência. Se você não tiver condição de lidar com o seu arquivo akáshico, você não fica em quinta dimensão. Ou seja, se você não tiver condição de saber quem você foi, o que você já fez, isso vai ser revelado em breve, você não fica em quinta dimensão. Então vamos se preparar, porque a coisa vem aí e a gente vai ter que se ver como a gente realmente é, porque vai nos dar a chance. Isso não será uma obrigação, não será uma cobrança, não será uma punição, será um direito, mas é um direito que cada um tem que se pacificar em si mesmo, procurar ver que tem uma história por trás de si, que se tornou inconsciente, justamente nesses ciclos, né, nesses ciclos de obrigação kármica, né, e que agora, mais a mais, serão revelados para nós. Nossa, que bacana, que assim seja. Por isso a gente fala tanto de autoconhecimento, né, nesses programas que nós estamos fazendo, eu e o Walter. Então, a necessidade de olhar para si, de ser observador de si mesmo, para poder saber aonde estamos errando conosco, não é com as pessoas, né, Walter? Verdade. É isso mesmo. Isso uma hora você tem que acertar. Então, a zona de conforto também um dia se torna zona de confronto, né, Walter? Ô, Walter, quem comandou a formação dos humanos e por quê? Quem comanda toda essa formação dos karmas humanos? Bom, aí nós vamos falar de alguns seres que já são de conhecimento de parte dos nossos ouvintes, outros vão talvez ouvir pela primeira vez, mas tem material de pesquisa interessante para olhar para isso. Quem comandou o ciclo reencarnacional do karma artificializado, se eu posso chamar assim, são os arcontes. Né? Então, quem são os arcontes? Arcontes, se você for traduzir, são os juízes das causas primeiras. O que são os juízes das causas primeiras? Né? É aquele que julgou na essência da nossa formação e lá na nossa origem, quando nasceu o ser humano como um ser de expressão consciencial no universo, eles já tinham uma presença junto a nós, né? Eles já tinham uma certa presença e uma certa interferência. De acordo com o que nos foi disponibilizado para que nós vivêssemos na órbita desse universo local, neste planeta, né, eles conseguiram se desenvolver de tal forma que eles, conscientemente sim, porque são inteligências interessantes, né, não são inteligências rasas, têm as suas limitações sim, mas eles tiveram um papel, foram usados, né, pelo que a gente chama de escuros, justamente para
criar, patrocinar, né, fiscalizar e incutir em algumas almas, em alguns espíritos, ciclos reencarnacionais artificiais de expiação e provas. E de forma a criar. E aí podem me perguntar, mas para que isso? Né? Por que fizeram isso? Né? Porque precisou-se, na 3D, da dor, da tristeza, do sofrimento, né, em grau máximo. Né? O que puderam fazer sobre isso, fizeram. Porque existiu seres aqui ligados, né, a nosso ciclo de escuridão da terceira dimensão que utilizaram essa energia. E fizeram isso lá em quarta dimensão e aqui em terceira dimensão, né, com várias formas que as pessoas, né, os nossos ouvintes, os nossos despertos e não despertos, saberão em breve o que fizeram aqui no planeta e terão que ter muita, mas muita compaixão, muito amor e muito senso para conseguir suportar o que vocês vão ouvir que fizeram aqui no planeta. E lá fora, em pequeno grau daquilo que a gente já pode falar, já pode revelar, os arcontes tomavam conta dessa parte, né? Ou seja, eram criadores, em certa forma, para isso, de sofrimento, né? De dor. Porque quando você obriga alguém a passar por um ciclo reencarnacional, artificial, por um convencimento holográfico, onde eles faziam holografias e mostravam como se fosse um filme para as almas a serem reconduzidas ao planeta, que eles fizeram ou participaram de determinadas situações, como havia e há um certo nível de inconsciência sobre o seu ser, sobre o que você é, elas aceitavam esse ciclo de vida, assumiam, né, karmas, assumiam expiações e provas, enfrentavam a isso, só que a notícia boa de tudo isso que eu posso passar para vocês é que o ser humano sempre teve capacidade de superação. Então, muitos passaram por isso, superaram isso, né, e conseguiram vencer isso com a honra de um verdadeiro ser. Né, e isso, muitas vezes, frustrava essa tentativa deles, mas, num número suficientemente confortável para eles, eles conseguiram, com uma quantidade significativa de almas, esse propósito, né, de comandar esse ciclo kármico, né, esse ciclo reencarnacional para alguns de nós. Né, e não arrisco dizer que até cada um de nós aqui, eu pelo menos, assumindo a minha parte, não tenha sido, né, conduzido de alguma forma, em algum momento, a ver aquilo que não me pertencia. Isso eu um dia vou descobrir. Né, todos nós descobriremos. Agora, sabendo disso, qual que é a grande questão? Alivia o pé. Né? Quando vem o desafio, alivia o pé. Não assume uma outra forma kármica em cima de você. Se você tem uma dificuldade, um desafio, lide com isso da melhor forma que você puder. Faça o seu melhor em tudo isso. Né? Por quê? Porque primeiro a gente precisa viver a regeneração. Né? E isso está em viver a regeneração. Para nós individualmente, cada alma, cada ser. E segundo, para enfraquecer essa má intenção. Os arcontes, em certo sentido, para certos grupos de consciência, são considerados os top da maldade no mundo. Né? Se você quer ver alguém que fez algo que não serve para o ser humano em termos de liberdade, de consciência, de humanidade, de amor, eles estão nessa categoria, eles são os top. Né? Então, e eles cuidaram para esse ciclo reencarnacional ser complicado para nós, mas na medida que agora nós sabemos, podemos nos cuidar agora e o sempre. Né? E isso é muito importante. Sem dúvida, né? Como eu costumo dizer, aliás, o próprio Cristo dizia, conhecereis a verdade, ela te libertará, né? Então, é importante esse tipo de conhecimento esotérico para que a gente realmente comece a olhar para tudo isso e ser observador mesmo, né? De tudo que está acontecendo. E tanta informação positiva que o Walter traz, que isso ajuda a gente a se libertar de muitas dores aí, né? De muitos traumas, né, Walter? Walter, olha, tem um monte de pergunta. A formação kármica foi banida do planeta.
isso não seria uma interferência do livre-arbítrio de cada ser humano e sua existência? Como é que é isso? Então, todo mundo aprendeu aí ao longo da sua trajetória de estudos espiritualistas que o karma estava relacionado, né, a uma contabilidade de acertos e erros. Então as pessoas viriam para cá, fariam seu resgate, reencontros, né, vivenciaram outras experiências e tudo mais, e que isso estava sempre com a marca do livre-arbítrio. Então você passa por isso porque você fez uma escolha, a escolha é sua, e por aí vai, né? Só que isso não tem uma conotação hoje de interferir no livre-arbítrio, porque o banimento da formação kármica do planeta, ele não tem, como de fato nunca teve, uma finalidade de interferir no nosso processo. Ele apenas foi retirado para que você tenha um ambiente menos denso. E foi retirado porque era artificial, não era uma vivência. Porque se fosse uma vivência totalmente voltada à nossa liberdade, não seria retirado. Porque os nossos seres intergalácticos que participam do nosso processo, que nos assistem, eles não interferem de forma nenhuma na nossa liberdade, nas nossas decisões e no nosso livre-arbítrio. Isso foi banido do planeta porque não fazia parte. Isso tinha uma parcela disso bastante significativa, que era uma verdadeira escravização do ser humano nesse processo. Então, nesse sentido de libertar dessa escravização, que ele foi banido. Entretanto, você ainda vai viver, e nós continuamos vivendo, como eu já disse no início, o ciclo de regeneração. Nesse ciclo, você tem muito o que fazer, você tem muito o que aprender, muito, e nesse ciclo de regeneração é um convite à elevação do seu padrão vibracional. Ou seja, ao invés de você ser mantido nas baixas vibrações, ser convidado aos desafios, encontrar desafetos, não, você está sendo convidado todo dia a se afastar das dificuldades e encontrar a paz, encontrar o amor, encontrar os afins, encontrar a alma gêmea, encontrar aquilo que vai te trazer para cima, para te trazer para a quinta dimensão. Esse direito foi dado a nós. Quando baniram o ciclo kármico, na verdade, eles concederam um grande direito a nós, o direito dessa liberdade de nós sermos. Agora, também precisamos despertar, nós precisamos saber desse processo, né? E esse é o nosso grande convite para vocês a cada live. A gente tenta mostrar isso, né? Que você, eu, todo mundo, estamos no ciclo de regeneração. E nisso a gente tem um trabalho maravilhoso. Então, acabou aquela coisa que encontrar pessoas para criar caso, criar problema, criar desafeto, criar mágoa. Não, a gente ainda tem diferenças, claro, a gente encontra diferenças nas pessoas, mas existe já um ambiente, pelo menos eu estou sentindo isso na minha vida, de pacificação. A gente tem diferença de opinião, mas o que eu faço? Eu convido a pessoa a pensar, sabe? Se ela pensa diferente do que eu sempre uso aquela tese da aceitação. Tenta aceitar, aceita que você questiona, veja, compare, guarde a informação, compare, porque, veja, eu fiz isso ao longo de uma trajetória minha, né? Eu recebi muita coisa que no início era difícil de aceitar, né? Até porque não tinha evidências, e hoje se prova tudo isso. Então, para quem se desperta, está desperto, está despertando, faça isso. Você vai ver muita coisa que, poxa, não vai, talvez no primeiro momento dá para aceitar, mas guarda no armáriozinho da consciência, deixa lá. Daqui a pouco você vai ver alguma coisa semelhante que se encaixa, que une, que reúne. Mas saia do campo do conflito, saia do campo da discussão, né? Convido a todos vocês também, né? Eu convido todos vocês que querem, vamos dizer, cuidar da sua saúde, cuide não do seu íntimo, né? O que a gente está vendo hoje na internet, né? Uma autopropaganda do que eu vou fazer, do que eu não vou fazer com a minha saúde em relação às movimentações que estão acontecendo. Não faça isso, faça o que é bom para você, mas não precisa noticiar isso. Você não vai, isso não é um sintoma de poder, isso não é um significado de poder, você negar ou aceitar alguma coisa. Então, se você quer tomar remedinho, toma. Se você não quer tomar remedinho, fica quieto, né? Respeite. Tem pessoas que querem, tem pessoas que estão esperando,
Tem pessoas que vão sobreviver, tem pessoas que não, mas são escolhas pessoais e não pertencem a nós. Cuide do que é seu, saia do campo da discussão. Né? Antes das eleições, tinha famílias se desmanchando por causa de discussão política. Hoje parece que estão se desmanchando porque um quer tomar remedinho, outro não quer tomar remedinho, e aí fica essa discussão. Faça o que for bom para você e fique em silêncio, fique em paz, mas, né? Porque você está em processo de regeneração. Existe, sim, no mundo, um pedaço escuro ainda. Esse pedaço está sendo tratado, está sendo sublimado. Eles sabem que os dias e as horas deles estão no fim, por isso que existe, né, uma tentativa tão intensa e tão absurda, né, de promover coisas em relação às pessoas. A gente espera das lideranças que eles chamem para, né, para construção, e é o contrário, né, em tudo, mas isso é um processo. Agora, saia desse campo, conserve o que é seu, numa atitude de regeneração, né, porque criar ódio, criar mágoa, criar diferenças, discussões vazias, hoje ninguém tem razão. Ninguém tem razão. Eu posso falar o que eu quiser para vocês aqui, sustentar qualquer tipo de ideia, é o que eu aceito e o que eu vou fazer comigo, mas será que é bom para você? Será que o que você vai fazer com você é bom para mim? Né? Existe uma máxima, o que é bom para você é bom para mim, mas você decide. Por isso você tem o livre-arbítrio, né? Por isso você tem, né, a sua liberdade. Então é isso, gente, um momento de abrir, né, se abrir para esse crescimento pessoal, né, individual. Temos mais perguntas aqui, Walter, bacana. Diante dessa mudança, o que restou na ordem humana quanto aos desígnios aí antes traçados pelas linhas kármicas? O que restou, então? Bem, restou, eu fico tão empolgado, né, e aí eu tenho que resgatar parte do que eu já disse para vocês. O que restou para o ser humano, né? Restou esse trabalho de conexão com a regeneração. É isso que restou. Se levaram as linhas kármicas, se levaram as linhas de expiação e provas, restou a regeneração. E a regeneração é voltar para si, voltar para a sua essência. Saiba, cada um de vocês, a sua essência é divina. Você tem tudo que o universo tem de melhor dentro de si. Você precisa buscar, você precisa despertar, você precisa se permitir. Então, não existe aquele que precisa buscar fora de si, ou que não nasceu com algum tipo de virtude ou propriedade divina que possa despertar dentro de si. E é isso que o trabalho de regeneração, né, que nos sobrou neste mundo, que é o que eu disse a vocês há pouco. Procurem construir relacionamentos, relações de pacificação. Lembre, pacificação não é passividade, não é fazer papel de bobo, não é fazer papel de trouxa, não é ser alienado, mas é procurar a verdade, apresentar soluções, ser a solução e não o problema, né? A gente tem ainda alguma coisa com o ego muito difícil, que muitas vezes a gente está em alguma coisa, e aí o ego fica nos perturbando, verdadeiramente perturbando, e a gente vira problema em vez de virar solução, né? Então, seja sempre a solução. Se você não tem, medite, pense, o que eu posso fazer para ajudar nesse caso? E vai dormir. No dia seguinte você pode ter uma resposta, você pode sonhar, você pode ter vários tipos de saída, e terá. Eu posso te assegurar, isso não é coisa dos médiums, não é coisa dos iniciados, isso é coisa do ser humano. Do ser humano. Quanto mais você fizer isso por você, mais você vai despertar. Isso são formas de a gente despertar. Não é despertar só pelo que você vai aceitar ou não vai, mas como você usa as suas propriedades divinas, né? A sua intuição, a sua consciência e a sabedoria infusa. Vou explicar para vocês o que é a sabedoria infusa. É aquilo que nasce com você, você traz pelo seu arquivo akáshico. Muitos de nós, mas muitos de nós, têm uma bagagem, uma bibliotecazinha de Alexandria dentro do seu eu. Só que ela está muitas vezes adormecida. Quantos de nós já fomos mestres
ou mestras, professores, sacerdotes, pessoas de grande capacidade, tudo isso te traz uma bagagem de conhecimento, uma bagagem positiva, e isso cabe a nós irmos buscar. Claro, não estou aqui criando ou a ideia de que nós temos que nos iludir, chegar aqui e ficar inventando ou sonhando com a irrealidade, mas peça para si as respostas, que você vai ver que, quem sabe lá, você tem uma bela passagem na Biblioteca de Alexandria e vai achar muita resposta para muita coisa. Daí que eu falei, seja a solução e não o problema. E se você não for a solução, saia fora do problema, né? Deixe e não entre em conflito. Então, tudo isso é que sobrou para nós, gente. É um trabalho bacana, um trabalho bonito, mas a gente precisa aceitar, né? E não resistir, porque existe ainda, eu passo isso um pouco, né? Eu não estou aqui totalmente imune, né, a tudo isso que eu digo para vocês. Eu enfrento não é a palavra, mas eu encontro pessoas que têm uma resistência enorme, que querem provas, que a gente fala uma coisa, elas correm na internet, aí dizem que é fake, vão lá numa fonte. Recentemente eu tive o desprazer de ter uma conversa com uma pessoa que, por uma informação, ela me deu a resposta mais ou menos como quando a gente era criança, que a gente tinha um garoto lá da rua que a gente conhecia, e ele encontrava um rato no terreno baldio morto, ele pegava ele pelo rabo e levava na cozinha para a mãe, e falava, mãe, é o bichinho bonitinho que eu encontrei, eu posso brincar com ele? Hoje está um pouco assim. Você traz uma informação para alguém, ele vai dentro da internet e volta com um ratinho no rabo e pergunta para você, olha aqui o que eu achei. É assim que algumas pessoas estão lidando com a verdade. Então, a gente tem que ter paciência, tem que ter compaixão e fazer disso lições, né, para a gente aprender. Não é fácil para todo mundo, não é todo mundo que tem a santificação no coração, assim, como eu estou dizendo, né, um espírito de Poliana, mas a gente tem tudo isso dentro de si e pode usar. Né? Uma tentativa sincera de fazer isso vai fazer com que a tua vida entre por esse caminho. E no caminho da desculpa, aí o português atropelou, desculpa. No caminho da regeneração, você está indo para a quinta dimensão. Né? Muita gente pergunta, muita gente quer saber, mas como é que eu vou para a quinta dimensão? O que é essa quinta dimensão? Ande nesse caminho. Você levanta seu padrão vibracional, você vai estar com o grupo, né, que estará realmente conectado com o planeta, conectado com essa quinta dimensão que a gente fala. Né? E o pessoal que resiste, que fica, que se esforça para ficar na 3D, também terá o seu caminho. Mas aí estão as escolhas, e não são escolhas, ou melhor, não são situações de injustiça, não são situações de julgamento, não são situações que alguém vai chegar e vai separar um do outro. Esse grupo para cá, aquele para lá, ou se você tem essa característica, você merece ir. Não é um merecimento a ser julgado. É um merecimento de como você vibra, como você ilumina, como você se ilumina. Dentro dessa vibração vai ser o caminho que você vai seguir. É isso aí, nossa, legal, Walter. Podemos então entender que os seres humanos estão independentes para tratar seus traumas e sublimar os efeitos kármicos, Walter? Isso mesmo. Aí foi usado um termo bastante apropriado. O que sobrou para nós? Porque alguns podem estar assistindo a nossa live aqui, falando, pô, mas o doutor Walter parece que mora em outro planeta. A gente está passando por tanta dificuldade aqui, e ele diz agora que foi banido, que não sei o quê, não sei o quê. Sim, as dificuldades, aí que entra, né, a cereja do bolo. As dificuldades que entra a palavra trauma na nossa live de hoje, lá no tema, né, onde se iniciou, exatamente dentro desse aspecto que as pessoas vivem hoje, o seu nível de dificuldade, muito relacionado aos traumas, ou seja, marcas que ficaram na sua órbita, no seu perispírito, na sua formação de alma do passado. Então, pessoas, eu sou as pessoas também, que, eventualmente, lembranças do passado, de dificuldades, né, de enfrentamentos, que nós precisamos trabalhar esses traumas. Aí eu recomendo,
psicanálise, eu recomendo tratamentos constelação familiar, tratamentos com psicanálise hipnótica, que você faz uma regressão, para quem precisa avançar nisso de forma muito contundente. Quem consegue lidar com isso de uma forma menos intensa, pode trabalhar isso no sentido da sua própria consciência. Ou seja, não esquecer o seu passado, mas sublimar os traumas, sublimar os sentimentos de negação. Existem pessoas, muitas pessoas, né, talvez a maioria da humanidade, que repetem frases de efeito baseado em experimentações que lhe frustraram, que foram traumáticas. Começa observando isso. Não repita que alguma situação é assim, assado, aquilo, outro, quando você já não vive mais isso. Você viveu, você viu que foi assim, mas foi uma experiência frustrada. Agora é a sua chance de sublimar isso. Se você continua a repetir efeitos dos seus traumas do passado, você vai ficar vivendo isso como se fosse uma experiência kármica, e não é mais. Não é mais. E isso é a grande sacada quando a gente falou e fala, e é maravilhoso falar disso. Se eu puder, eu falo todo dia, toda live, né, mas a gente tem que mudar de assunto, que a luz venceu. Por que a gente diz que a luz venceu? Porque quando você diz que a luz venceu, você tem agora a condição de se trabalhar essas sombras de um passado, né, no sentido de, se você tirar isso da sua vida, você tirar isso da sua realidade, do seu pensamento forma, da forma que você pensa, que você age, ou até de um regime de crenças que você ainda mantém, você vai ver um mundo diferente, você vai ver um mundo sublimado à sua frente. Você vai ver acontecer coisas que você nem imaginaria que poderia acontecer com você, né? No termos de você ter paz, de você ter progresso, de você ter iluminação, você ter um entendimento da vida, você ter um entendimento das pessoas, de você ter paz, né, com o seu par, né, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu namorado, com seja quem for, com os seus irmãos, no seu trabalho, né? Por quê? Porque as experiências difíceis que a gente passa hoje são sombras, não são mais realidades, são sombras que nós mantemos ainda numa memória negativa, e essa memória negativa pode ser trabalhada. E nós estamos aqui muito para falar para vocês sobre isso, para auxiliar vocês a lembrar disso, para cada um saber trabalhar isso, né? Claro que todos nós temos compaixão com todos, né? Todos que sofrem precisam ter a compaixão, não só nós, como daqueles que nos assistem agora no universo. Agora, nós temos a ferramenta, nós temos a capacidade, foi aberto o grande portal, né? E esse grande portal de luz é o que faz toda essa diferença, né? A gente trabalhar com o que a gente chama ainda, né, essas sombras dos traumas. E isso é possível sim, e a partir disso que existe, então, dentro dessa pergunta que foi bastante pertinente, o aspecto da independência. Você é dono do seu presente e futuro. Se não foi dono do passado, do presente e do futuro, você hoje é dono. Tudo depende daquilo que você faz com o seu momento, né? Momentos de bondade, momentos de prosperidade, momentos de compartilhamento, momentos de compaixão, trazem o quê? Felicidade. É a consequência de tudo isso, né? E a felicidade, ela é uma consequência, uma extensão da alegria. A alegria é uma das faixas vibracionais mais altas que atinge a quinta dimensão. Está acima, inclusive, do amor. Vamos viver isso, que tudo isso a gente consegue banir, né? Essa anti-energia que paira no nosso momento aqui. Podem ter certeza que, se a gente se unir nesse esforço, nós vamos mudar o que está acontecendo por aí, né? Então, isso é bastante interessante, tanto no ponto de vista individual, como no ponto de vista coletivo, porque cada um somos uma luzinha, uma chaminha em ascensão. É isso aí, Walter. Nossa, que bacana, viu? Walter, o que há nesse sentido disponível no planeta da regeneração? O planeta da regeneração é o planeta do amor e do amar.
eu volto sempre num ponto em que muitas pessoas estão tendo uma verdadeira revelação. Acho isso maravilhoso, isso me comove, inclusive, quando eu falo que o amor não pode ser o amor substantivo. O amor é um substantivo guardado em prateleiras, em bibliotecas, né, em filmes. Ele não pode ser, ele tem que ser o verbo. Você tem que amar, e isso está disponível. Você amar hoje tem uma diferença imensamente maior. O homem, finalmente, enquanto homem não humanidade, o homem masculino, hoje está tendo o direito de ser sensível. E ser sensível não significa ser frágil, é perceber os processos. Recentemente eu tive a grata satisfação de ter dado uma palestra sobre o sagrado masculino. No sagrado masculino, você tem uma verdadeira revelação dessas questões que estereotiparam o homem enquanto ser masculino ao longo da história, o tornando bruto, violento, ferramenta de trabalho pesado, ferramenta de guerra, ferramenta de dominação, ferramenta de disputa de poder e força, violência contra o ser feminino, né, embrutecimento, não trabalhar o feminino que existe dentro do homem, que aí sim ele se torna violento, desrespeitoso com a mulher, desrespeitoso com a sua família, quando ele ainda a mantém ou sequer teve uma. Então, tudo isso, quando você resgata isso tudo, e é isso que sobra hoje no planeta, o amor substantivo levado ao verbo permite isso acontecer. Hoje, não interessa se é vergonha ou não, se pertence ao homem ou não, você ser sensível ao outro é uma obrigação sua, se você quer ser o ser da quinta dimensão, se você quer ser um ser útil. Hoje também eu encontrei um amigo maravilhoso que a gente trocou sentimentos, ele em relação a mim, no sentido da amizade, da consideração, revelados ali, que não é comum no ser homem, na humanidade, que era proibido fazer isso, é proibido fazer isso, né? Era proibido, porque o homem não sente, e hoje a sensibilidade está como uma obrigação de vida, de você ser maior do que você é, ou do que você veio sendo feito, né? E aí eu falo em relação aos homens, os homens têm uma grande lição nisso, né? Nesse despertar, né? Porque a mulher, como ser feminino, ela tem Deus, a natureza manifesta, ela é a manifestação divina, né? Queiram gostar ou não, vão me bater ou não, se Deus tivesse um sexo, ele não seria homem, seria mulher. Ele não tem esse sexo, né? Ele é um ser absoluto. Mas se ele fosse definido como sexo, ele seria uma mulher e não um homem. E podem chorar, podem me bater, jogar pedra, pode fazer o que quiser, porque a natureza divina, ela é feminina, se expressa na mulher. Por isso a mulher, consciencialmente, ela tem muita vantagem em relação ao homem, mas ela precisa fazer o despertar, ela precisa participar disso. E se ela despreza, ela se embrutece também. Mas nesse processo, é um processo bacana. E sobrou isso tudo, né, voltando, né, à resposta, no planeta. Né? Exerça o amor, o amar, né, a sua sensibilidade, seja empático, né, se coloque no lugar do outro, né, que você estará num caminho realmente de comunhão para todos. É isso aí, Walter. Nós vamos à última pergunta. Nossa, é maravilhoso o tema, né? Muito esclarecedora, né? O Walter sempre traz muito autoconhecimento, né? Para que a gente realmente dê esse boom aí, para que a gente chegue nessa quinta dimensão de olhos bem abertos. Walter, para encerrar nosso programa, a gente tem mais uns 3 minutos aí. O perdão e a gratidão fazem parte da dissolução dos traumas? Diz aí, Walter. Com toda certeza. Eu já pincelei isso um pouco nas palavras anteriores, mas isso tem que fechar o nosso tema como uma coisa bastante preciosa. Gratidão. Gratidão, já na história das escolas esotéricas se ensinavam que gratidão, ensinam até hoje, gratidão cria crescimento anímico. O que significa isso? Crescimento de alma, significa expansão da consciência. Você ser grato, você completa um ciclo, você fecha na perfeição. A gratidão te traz a perfeição. Enquanto que quando a pessoa não é grata,
fica um universo muito tormentoso, muito, às vezes, até doloroso. Então, exerçam a gratidão, procurem, como eu disse a vocês, a quem vocês podem dizer, olha, eu realmente reconheço, nem que foram seus pais, né, pelo que você é hoje, né, no seu casamento, quanto tempo você está com a pessoa que você ama, né, se você está todo esse tempo é porque ela merece a sua gratidão, porque ela esteve com você, te apoiou, e tudo mais, os seus irmãos, até no seu trabalho, os seus colegas, o seu sucesso profissional, sempre tem a gratidão para ser exercida. E essa gratidão é o que faz a gente expandir imensamente a consciência em quinta dimensão, né? E o perdão é algo que merece, porque você dissolve o trauma, você dissolve a ligação negativa. Podem experimentar em maior ou menor grau. Procurem quem vocês entendem que precisa perdão ou precisam lhe perdoar, o sentimento que depois isso vai causar em vocês. Um alívio gigantesco, enorme. E um tratar do seu ego. Quando você tem humildade de lidar com o perdão, você tem um crescimento positivo em relação ao seu ego. Você domina melhor o seu ego. Porque muitas vezes a inexistência do perdão é justamente um fator egóico, né? O ego, o orgulho, que te impede, muitas vezes, você lidar com ele. Então, se você puder encontrar aquela pessoa que você sabe que ou você precisa do perdão dela, ou você quer conceder o perdão, mesmo que ela não tenha te pedido, mas procure, converse, e de repente na conversa sai alguma coisa, ela reconhece alguma coisa, e fale de coração que perdoa essa pessoa, vocês vão ver a luz, né, aquela luz resplandecente do coração. Isso é emocionante e é transformador. E dentro do que sobrou, né, de bom na Terra, esse aí é um caminho que dissolve esses traumas, esses fantasmas, essas manchas do passado, e que todos nós temos, viu? Não estou falando aqui de cátedra ou melhor do que ninguém, não. Eu aqui que vos falo, também faço isso, vou fazer mais, e também tenho os meus fantasminhas que eu tenho que tratar também. E assim, cada um de nós fazendo isso, vocês vão ver esse planeta virar um sol de iluminação. Ele vai virar uma verdadeira lâmpada, um verdadeiro farol de iluminação. E esse farol de iluminação ainda vai nos propiciar uma limpeza energética maior ainda, vai antecipar um processo que nós aí estamos esperando. Tem muita gente nos desafiando. Vocês falaram que ia acontecer isso, isso e aquilo, e não aconteceu nada. É porque nós precisamos elevar determinados padrões vibracionais, determinados comportamentos para que essas coisas aconteçam, né? Que efetivamente acontecerão. Mas a gente pode antecipar isso. Com o quê? A nossa mudança interna. É isso aí, Walter. Mais uma vez, gratidão. Agradeço ao pessoal que está nos assistindo, a TV Galáctica, a Clarice, nossa diretora, a Karen Rodrigues e nosso querido Dorim. Gratidão, Walter. Até o próximo ponto zero, pessoal. Gratidão pela presença de vocês que nos assistem. Gratidão, Walter. Um abraço. Obrigado por tudo. Gratidão, eu que agradeço. Gratidão.